Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 1. Noite antes do despertar. As gotas de água que caíam do céu batiam constantemente na janela. Eina deitou na mesa e levantou a cabeça para olhar a paisagem externa. Começou a chover. A lua dourada, que estava aqui antes, estava coberta por nuvens grossas e pesadas, e uma chuva torrencial caía. As pessoas do lado de fora estavam tentando procurar abrigo, e logo as ruas ficaram desertas. Dentro do quartel-general da guilda, Eina, que estava sofrendo com tanto trabalho, deu uma pausa, ouviu os sons contínuos de chuva e olhou fixamente para fora da janela. Horas extras e também chuva forte. Eu sou realmente azarada. Deve ser apenas uma chuva passageira. Deve parar quando sairmos. O colega de Eina se aproximou da mesa que estava cheia de papéis empilhados parecidos com montanhas, observando a pesada chuva com um suspiro. Agora eram 9 horas da noite. Dentro do escritório, de frente para o salão principal, os funcionários lutavam contra as horas extras. Os superiores tinham uma expressão como se estivessem sido forçados a um beco sem saída. Enquanto liam os documentos, a amiga e colega de Eina, uma garota humana, disse que era o suficiente e se inclinou sobre as costas de Eina. Eu sei que atualmente estamos ocupados administrando o período do festival, mas eu realmente esperava que o chefe fosse solidário conosco. Nem todo mundo é tão capaz quanto a Eina. Saia de cima de mim, Misha, você é pesada. Não atrapalhe meu trabalho. Ara? Será que Eina já terminou com os assuntos do festival? A colega, ignorando o leve protesto de Eina, olhou para os documentos colocados na mesa, seus olhos se arregalaram. Ela estendeu a mão na densa pilha de documentos e, antes que Eina dissesse alguma coisa, retirou secretamente um pedaço de papel. Introdução de informações sobre como se tornar um aventureiro. Eina recentemente aceitou isso, aquele novato com. Soube que tenho que passar isso para o líder da equipe, então resumi o conteúdo detalhado. Sentindo que nada que ela dissesse a ajudaria, Eina suspirou e respondeu honestamente. O papel que sua colega pegou registrava informações simples sobre uma pessoa, sua raça, local de nascimento, experiência, a que pertencem. Era possível dizer que estava registrada todas as informações básicas que são necessárias para viver na cidade do labirinto. O nome registrado no topo do papel era Belcranel Uva. Ele é apenas um solo, mas chegou ao 5º andar em meio mês. Esse garoto é realmente incrível. Esse não é o caso. Ele não explorou cuidadosamente cada andar. Ele apenas avançou de forma imprudente. Felizmente, chegou ao 5º andar e quase morreu lá. Ele ignorou as instruções que eu repetidamente o adverti. Disse Eina, enquanto levantava com seus lindos cílios. Ela estava preocupada com a segurança do jovem, por isso suas próprias palavras pareciam um tanto antinaturais. Olhando para sua própria expressão, sua colega humana, de repente, parecia ter entendido, depois soltou um sorriso irônico. Mas, a culpa não é do Minotauro que a família Lokis descuidadamente permitiu escapar. Se você encontrar esse monstro, mesmo que você não seja um novato, você ainda seria morto. Isso é verdade, o Minotauro foi algo anormal, mas para esse garoto, explorar o 5º andar ainda é muito cedo. Eina pegou as informações sobre Bel de sua colega e olhou para a referência de dados sobre aquele menino. Do 5º andar em diante, os monstros começarão a mudar, e a estrutura da masmorra também se tornará extremamente complexa. Para o atual Bel, se ele continuar teimando em se aventurar por esse andar, ele definitivamente vai morrer. O atual equipamento que ele tem é de qualidade inferior. E sem um único companheiro para ajudar a explorar a masmorra. Analisando essas informações, estava claro que ele ainda não havia deixado o status de um novato imaturo. Você acha que um aventureiro que tem apenas meio mês de experiência poderia facilmente avançar? Então você subestimou a masmorra. Depois de considerar todos os elementos, ainda era cedo demais para Bel explorar o 5º andar. Essa foi a conclusão a que Eina chegou. De qualquer maneira,
Enquanto eu ainda estiver cuidando dele, eu, absolutamente, não vou deixá-lo continuar em frente. Superprotetora E. Será que Ina está preocupada com essa criança? O que? Enquanto dizia isso, tudo a seu redor pareceu desaparecer. A inesperada observação de sua amiga assustou o coração despreparado de Ina. De repente, o que passou pela sua cabeça foi a frase "eu te amo", que o jovem havia dito a ela 2 dias antes de sair. Pensando naquela confissão em forma de brincadeira, e o sorriso inocente fez Ina corar. Ela, como meio-elfa, percebeu que suas orelhas pontudas estavam levemente aquecidas, então lenta e calmamente respirou fundo. Em seguida, olhou seriamente e disse à sua colega: "Misha." O vá assustador. Observando a silhueta de sua colega saindo da mesa e indo para longe, Ina relaxou os cantos dos olhos e se sentou na cadeira. Eu realmente fiquei eufórica com isso em seu coração. Ina repreendeu ao garoto que causou tudo isso. Afinal, era apenas um menino fofo que era como um irmão para ela. Em sua mente, ela aceitou essa conclusão e se desculpou desesperadamente. Indo contra sua imaginação excessivamente realista, o sorriso de Ina quase vazou sua saliva. "O que será que você está fazendo agora, Belkun?" Olhando para fora da janela, a chuva tornou-se mais pesada novamente. Os sons intermináveis de choro do céu escuro, assim como seus intensos sentimentos, continuou a chover violentamente. Um único passo. Começando do chão. A lâmina desconcertante acertou. O monstro atrás caiu com um zumbido curto, e o som retumbante ecoou quando se espalhou no chão. Virando-se, um monstro-sapo com um único olho grande havia morrido devido ao líquido vermelho escuro que vazava da parte cortada. O monstro-sapo que usa sua longa língua para atacar aventureiros, sapo atirador. Eu olhei para o monstro, que tinha seus olhos fundos sem qualquer expressão, virei-me e andei em volta. Ignorando o cansaço dos meus membros, concentrando apenas meu olhar nas coisas que se moviam, entrei no complexo da dungeon. O piso plano e as paredes, do teto, começaram a construir um labirinto organizado. Não importava para onde eu andasse, era o mesmo espaço chato e vazio, então continuei a andar nesse caminho sem fim. Era diferente das explorações matinais, a masmorra tinha um traço de ar frio e estava quieta. A respiração dos monstros não podia ser sentida pelos aventureiros. Ouvindo o som dos meus próprios passos, que se dirigiam para o caminho em frente. Como se eu estivesse possuído por um fantasma, continuei indo em frente. Eu não trouxe nenhuma armadura corporal. Meu corpo inteiro estava cheio de traços de garras de monstros, dentadas ou agarrões. As roupas rasgadas faziam parecer que eu havia sido roubado. Minha mão direita ou, talvez, a adaga que eu uso para emergências, já estavam encharcadas de incontáveis gotas de sangue de monstros. Já está esfarrapado. Meu equipamento basicamente não estava ajustado. Parecia que eu, com todas essas cicatrizes, era uma pessoa completamente diferente. Sem parar para nada, eu silenciosamente fechei os olhos. Correndo, 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 correndo. Correndo do bar e passando pelas ruas, e voando para a masmorra. Apenas perseguindo monstros e correndo pela masmorra. Balançando, 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 balançando. Admiti minha própria impotência, abandonando-me ao desespero. Usando o sentimento que jorra do meu coração como combustível, eu balancei a única arma que eu tinha em minhas mãos. Se eu quisesse perseguir aquela pessoa que estava longe, quantas dificuldades eu teria que passar? A paixão idiota se iluminou e se tornou a vontade do meu coração, permitindo-me tomar ações precipitadas. Aqui, onde estou, então, agora mesmo. Depois de um período de tempo em que abandonei meu próprio raciocínio, o fogo em meu coração diminuiu lentamente. Constantemente lidando com os monstros que encontrei, minha cabeça finalmente começou a lidar com a minha própria situação, minha confusão começou a se esclarecer. As paredes da masmorra que eu estava atualmente mudaram de azul claro para verde claro. A largura do caminho começou a ficar muito pequena, a estrutura do calabouço também se tornou extremamente complicada. Os monstros que eu encontrei anteriormente também se tornaram diferentes dos monstros de baixo nível.
Quinto andar. Não, é o sexto andar. Usando minha vaga lembrança, calculei quantos andares desci. Parece que eu estava chegando a um andar que ainda não havia alcançado antes. Ou eu, que não tinha nenhuma sensibilidade, continuava a permanecer no sexto andar, ainda não alcançado. Voltar atrás, essa opção nunca havia sido considerada por mim, cujos sentimentos estavam paralisados. Minha consciência tornou-se mais fina, como se eu fosse estimulado e estivesse constantemente procurando a próxima presa. Minha respiração começou a ficar irregular. Parece que acumulei mais fadiga do que eu esperava. Há quanto tempo entrei na masmorra, nem mesmo eu sabia. O teto fosforescente na masmorra me permitia ignorar os problemas de iluminação, mas o brilho era como quando o sol estava prestes a subir ou quando estava prestes a se pôr. Para mim, que não carregava um relógio, não havia como determinar a hora. Aqui está constantemente andando. Eu entrei em uma ampla sala. A sala era quadrada e não havia nada que bloqueasse minha visão. Havia apenas as paredes verde claras que agiam como a paisagem do lugar. Eu fui para o centro da sala. Então olhei em volta e não pude ver nenhuma rota. Parece que o caminho que eu entrei era a única saída. Então, finalmente entendi que aquele lugar era um beco sem saída e estava preparado para voltar naquele momento. Biquiri, biquiri, biquiri. Do interior desse espaço silencioso, ouvia-se o som de algo se quebrando, mas eu não sabia de onde vinha o som. Minhas pernas estavam congeladas. Imediatamente eu levantei a cabeça e olhei ao redor. Dentro do amplo espaço que não tinha objetos, eu não conseguia ver o corpo de nenhum monstro. Apenas o som de algo constantemente cavando entrou em meus ouvidos. Era a primeira vez que eu ficava numa situação dessas, então meu cérebro só conseguia pensar em uma possibilidade. Eu usei meus 5 sentidos que foram aprimorados pelos tatus, baseando-se no meu senso de audição, procurei a fonte do som e caminhei em direção a ele. As paredes verdes claras da dungeon. A parede na minha frente emitia o som, que estava lentamente ficando mais alto. Em um curto período de tempo, a parede foi quebrada. Monstros nascem de dentro da dungeon. Nascera bem diante dos meus olhos, era como se eu tivesse testemunhado uma vida vindo de dentro das paredes. A velocidade de seu crescimento era extremamente rápida e evoluiu instantaneamente para um estado que poderiam atacar. Essa imensa masmorra era de fato a mãe dos monstros que poderiam ameaçar os humanos. Da rachadura na parede, saltaram as mãos de um monstro que se contorciam no ar. Uma mão estava agarrando as paredes com toda a sua força, a outra estava exposta do lado de fora. As paredes da dungeon se desmancharam. No final, um enorme som explosivo ocorreu e o monstro caiu no chão. Para expressar isso em uma palavra, era uma sombra. Tinha cerca de 160 centímetros de altura. Tinha um corpo parecido com o meu, embora, da cabeça até as pernas, fosse completamente preto e a forma dos 2 braços e pernas eram extremamente semelhantes às de um humano. No entanto, sem o cabelo e a pele, não se parecia com a de um animal e todo o seu corpo estava completamente pintado de preto. A única diferença era a cabeça em forma de cruz com um rosto que era como um espelho redondo embutido nele. Apenas quando a sombra que se transformou em monstro. O monstro que aparece no 6º andar, sombra de guerra. Gacha, um som apareceu por trás, virando minha cabeça. Outra sombra de guerra nasceu da parede e estava caindo. Um ataque em pinça. Não, 2 contra 1. Era uma situação desfavorável. Do estado completamente silencioso, instantaneamente, quando eu caíra em uma armadilha, a face original da masmorra apareceu. Sombra de guerra, que não tinha órgãos vocais, silenciosamente movia seus corpos, preparando-se silenciosamente para a batalha. Do brilho cético que era emitido de seu rosto, era notável que ele estava olhando para sua presa. Respirando fundo, mais uma vez eu agarrei firmemente a adaga que estava tingida de vermelho. Eu estimei que tinha chegado a um estado em que não era capaz de derrotá-las, então eu fiquei completamente sem esperança. Meu cérebro lembrou da cena que aconteceu no bar. O corpo que tinha esfriado por conta do desespero, reacendeu instantaneamente.
Ignorando o instinto que estavam me alertando sobre o perigo, corri para lutar na imprudente batalha diante dos meus olhos. A sombra de guerra tem dedos muito afiados na frente dos dois braços incomuns. Havia 3 dedos, esses 3 dedos finos e longos tinham a forma de uma faca. Ele tinha uma velocidade incomparável aos kobolds e goblins e, com suas 2 mãos como armas, eles estavam prontos para atacar. As habilidades de combate da sombra de guerra estavam entre as melhores no 6º andar. A sombra de guerra foi designada como o primeiro monstro que um aventureiro novato não consegue derrotar nos andares superiores da masmorra, que fica entre os andares 1 ao 12. Na verdade, acabou exatamente assim. Ao iniciar o ataque, fiquei ferido. As 2 sombras de guerra se moviam independentemente e, embora fosse muito repetitivo, elas tinham poder e velocidade aterrorizantes. Usando aquela velocidade que eu nunca tinha experimentado antes, e balançando as mãos negras, minhas roupas e até minha pele estavam arranhadas. Os braços longos também poderiam se retrair. Tinha uma vantagem decisiva no alcance de ataque, por isso não deixava o adversário aproximar-se facilmente. Era completamente diferente dos monstros que eu via até agora. Incapaz de revidar, não havia fraquezas nem chance de escapar. Era, simplesmente, muito forte. Cool. O ataque silencioso era um ataque mortal. As bordas negras em forma de gancho se aproximavam dos meus olhos, então meu batimento cardíaco aumentou, querendo pular sobre ele para evitar o ataque, mas não pude fazê-lo porque, neste momento, outro ataque estava vindo de fora da minha visão. De frente, de lado e de costas. Comigo no centro, os 4 braços negros atacavam continuamente. Meu corpo era como uma mira, sendo constantemente atacado pelos monstros. Minha visão estava borrada pela enorme quantidade de suor e sangue fresco, e inconscientemente, minha vida estava prestes a chegar ao limite. De repente, senti que minha vida estava em perigo. Quando percebi isso, eu calmamente soltei o ar. Porque, embora tenha sido um pouco tarde, mas senti que meu próprio sentimento de ansiedade era, ao mesmo tempo, um sentimento forte e desconfortável. Minha pobre capacidade de pensar foi surpreendida pela minha sensação de crise, que me permitiu recuperar um pouco de frieza. Finalmente pude enfrentar a situação atual. Porque eu ainda estou vivo. A primeira coisa que tinha que notar era isso. Porque, apesar de estar no 6º andar, meu corpo ainda está inteiro. Pensando com cuidado, isso era realmente estranho. Para um aventureiro que acabara de entrar na masmorra há meio mês, era impossível sobreviver neste andar. Depois de encontrar a sombra de guerra e mal conseguir sobreviver, era completamente impossível. Aquela meio-elfo, de fato, me ensinou. E também fui avisado. Com o status de um novato, era absolutamente impossível passar por este andar. Status? O pensamento que passou pela minha cabeça instantaneamente é que, apesar de só ter sido atualizado uma vez, ocorreu um crescimento insano, de números anormais. Isso significa que meu cérebro estava cheio de todo tipo de ideias. O texto sagrado gravado nas minhas costas parecia estar ciente disso. O choque repentino que perfurou meu corpo, trouxe minha consciência de volta à realidade. Enquanto eu estava pensando besteiras, a sombra de guerra atacou diretamente meu corpo. Um ataque parecido com um punho cerrado bateu no meu ombro. Meu corpo inteiro seguiu o fluxo do ataque e voou para longe. O forte impacto me fez soltar a adaga na minha mão no chão. Minha única arma emitiu um som nítido ao tocar no chão. Ponto de exclamação. Minha própria sombra também subiu imediatamente para o local onde eu caí no chão. A sombra de guerra que acabara de atacar e a outra moviam os braços direitos que pararam anteriormente. Seus olhos ficaram muito pequenos. A cena posterior aconteceu como se a passagem do tempo tivesse diminuído. Minhas memórias do passado de repente fluíram através da minha mente. Como um fluxo de rotatórios, as coisas que eu tinha experimentado até agora começaram a se repetir. Isso inclui o mais novo e fatal encontro que eu tive. Então, foi o que me concedeu a graça, minha lembrança mais importante, o sorriso de Kami-sama.
Depois de um momento, usei toda a minha força para mover meu corpo mais uma vez. Saltando do chão da masmorra, usei meu braço direito para atacar o olho da sombra de guerra. O longo braço preto passou pela minha bochecha. Mesmo que minha pele estivesse arranhada, eu ainda usava todas as minhas forças para fechar completamente o punho da minha mão direita e atacar em direção ao rosto do inimigo. O que foi ouvido foi um som surdo de esmagamento. O punho que continha todo o meu poder destruiu o rosto espelhado do inimigo e perfurou a sua cabeça. Depois de ser perfurado, um líquido preto vazou da parte de trás de sua cabeça. A sombra de guerra, em um estado que cruzou os braços, teve um pequeno espasmo. Todo o corpo perdeu a força e caiu de joelhos. Fu! Eu não podia parar agora. Retirando minha mão do rosto do monstro, usei uma velocidade parecida com um raio para me aproximar do outro, que estava congelada devido seu companheiro ter sido derrotado. Eu aproveitei e peguei a adaga que havia caído no chão, corri para os braços do inimigo. O corpo bamboleante da sombra de guerra se preparou para interceptar o ataque, mas cheguei primeiro, então venci. Instantaneamente minha adaga, para ganhar outra vitória, cortou o peito do inimigo. A pedra mágica dentro do peito fatiado, infelizmente, estava quebrada. Não podia emitir nenhum som e morreu. O corpo preto escuro do monstro se transformou em cinzas. Eu, que puxei a adaga para fora, permaneci naquele local. Depois de olhar para a grande quantidade de cinzas no chão, de repente perdi minha força e comecei a ofegar. Permitindo que meus pulmões respirassem violentamente, eu olhei para o céu. Uma vez que a tensão de estar nervoso foi interrompida, a fadiga apareceu no meu corpo. Desnecessário dizer que esta foi certamente uma batalha muito perigosa. Abrindo suavemente meus olhos, escutei o som do meu batimento cardíaco acelerado. O que exatamente aconteceu com meu próprio corpo? O inimigo que estava um nível acima do meu e que eu não deveria ter superado, foi derrotado por mim. Isso anulava o conhecimento comum, era por causa do aumento acentuado do meu status? O que exatamente aconteceu com o meu corpo, eu não sabia direito. Problemas que continuaram a aparecer me deixaram completamente incapaz de responder a ele. De repente parece que minha perna estava prestes a quebrar, parece que eu alcancei meus limites. Parei de pensar nessas questões e comecei a mexer meu corpo, cheio de cicatrizes e todo esfarrapado. Neste momento, devo fugir o mais rápido possível. Como se eu estivesse sendo puxada pela minha razão redespertada, eu fui em direção à entrada. No entanto, assim quando foi me informando que eu não posso escapar, eu parei de respirar. Levantando a cabeça, do lado esquerdo e direito, as paredes pareciam ser como um ninho de aranha, constantemente se separando. Instantaneamente, 4, que é o dobro da quantia anterior, de sombra de guerra nasceram da dungeon. Esta é uma das razões que Ina-san mencionou sobre o porquê de você não se arrisca aos andares inferiores da masmorra. A partir do sexto, não, quinto andar, a frequência de nascimento dos monstros era completamente diferente de antes. Eu só podia ficar sem palavras. Além disso, um som, como se eu estivesse encurralado, entrava nos meus ouvidos. Virando-se, da única entrada, apareceu um monte de olhos de monstro. Um após o outro, os monstros do quinto andar começaram a entrar no amplo espaço. Depois que a única entrada foi selada, eu imediatamente entrei em um estado de ponto sem saída. As sombras de guerra também foram cercadas por outros monstros. Embora estivesse nesta situação desesperadora, minha cabeça permaneceu estranhamente calma. Eu lentamente caminhei até o lugar onde eu derrotei a última sombra de guerra e me abaixei. Pegando o dedo da sombra de guerra que foi dropado quando se transformou em cinzas. Equipando o dedo restante dos 3, imediatamente eu completei meu equipamento. Segurando a adaga que não tinha nenhum apoio, minhas mãos se separaram e o sangue fluiu continuamente para fora. Vamos fazer isso então. Eu, que estava segurando 2 armas, estreitei os olhos. Eu, que estava encurralado, não tive a ideia de desistir, mas sim a determinação e vontade de alguém que morreria aqui. Existe uma posição elevada que eu queria alcançar. Eu não seria parado neste lugar.
Eu, que estava cercado pelos rugidos dos monstros, fui renovado. Como se fosse conduzido por uma sinal em chamas, agarrei minhas armas. Depois de um tempo, comecei a lutar contra os monstros em volta.